retomando, então, nossa segunda parte do evento, vamos passar imediatamente às perguntas, discussões, análises. Eu abro a palavra para o... Não sei se a Joísa tem alguma questão a fazer. Tem? Então, por favor, começamos pela Joísa, depois os microfones estão à disposição para quem desejar fazer perguntas e questionamentos. Bom, Simone, você falou que, na verdade, é uma pesquisadora fantasma do Guilherme. Eu sei que essas figuras são indissociáveis, na verdade, você nunca pode tirar o seu chapéu, né, de diretora, mas eu vou tentar, na medida do possível, fazer umas considerações aqui para a pesquisadora do Guilherme. Aí a gente decide se quem responde é pesquisadora. Eu acho que, na verdade, não vai ser. Eu entendo essa posição que a pesquisadora não poderá responder, mas, enfim, eu vou endereçar a pesquisadora. Eu já vi muitas vezes a fala do Ashley, hoje ele estava até muito entusiasmado, mas tentar ser breve aqui, também fazer aquelas perguntas de 5 minutos não cabe. Algumas questões aqui são princípios econômicos, né, que pautam o funcionamento de vários setores. Primeiro, né, preços que refletem custos levam à eficiência. Outro princípio, o incentivo a inovar, ele também foi apontado até pelo Ashley, né, o incentivo a inovar ele decorre da busca de um aumento da posição da participação do mercado. Por quê? Porque tem custos e tem riscos associados. Inovar pode ou não dar certo, né? Custa alocar esforços para a inovação. Então, uma empresa dominante, naturalmente, tem menos incentivo a inovar. Outro princípio, em segmentos caracterizados como monopólio natural, um aumento do volume gera redução de custos e isso significa maior eficiência. E um ponto importante que, na verdade, eu me interesso por gás há muito tempo. Vejo o gás como uma questão, um insumo fundamental para o equacionamento da questão energética no Brasil. Tá? Na verdade, acho que a sua diretoria é uma das diretorias mais importantes e por ela passam várias das soluções que precisamos. E existe, na minha forma de ver, talvez uma alocação que possa ser benéfica, inclusive, tá, para essa empresa que é uma empresa dominante. Porque o que a gente está falando é o seguinte, esse incentivo a inovar, ele dificilmente vem de uma empresa dominante estabelecida, uma empresa que não se vê ameaçada. Então, diante disso, eu entendo que temos, sim, singularidades, mas essas singularidades elas não podem impedir o aprendizado relativamente à experiência de países que têm mercados mais maduros de gás natural. Ou seja, existe também um catching up, como a gente chama. E se, de um lado, essa experiência do shale gas nos Estados Unidos ela não se repetirá, talvez vamos abstrair, vamos tomar também como dado o caso da China, não significa que o cenário de aumento da disponibilidade mundial de gás natural não deva ser observado atentamente como uma oportunidade, tá, para um incentivo. De certo modo, vocês já estão tentando isso, né, com o aumento das rodadas e tudo mais, mas esse aumento da disponibilidade de gás natural no Brasil, né, ele pode levar a uma redução de preço. E esse aumento da disponibilidade, esse aumento da produção, ele depende também de condições mais adequadas. Porque você mesma disse, nos Estados Unidos a malha de transporte já está lá colocada, quando surge a produção já existe. Né? Então, mesmo que não exista a malha de transporte, os incentivos têm que estar colocados, têm que estar presentes, para que um produtor veja que conseguirá atingir o seu mercado. Né? E, quando ele perceber que conseguirá atingir o seu mercado, aí ele terá condições de enfrentar, né, ou, enfim, terá maior disposição para participar. Com isso, nós teremos preços melhores, né? E, com isso, o potencial de demanda será maior, e aí o PMAT provavelmente vai, inclusive, refletir, né, uma necessidade maior de expansão da malha de transporte. Então, ela disse que não ia fazer uma pergunta de 5 minutos, mas não conseguiu cumprir. Na verdade, é só para provocar, você sabe, né?
diz o velho ditado, né? Dê dinheiro, mas não dê intimidade, né? Que aí é meio complicado. Mas, em linhas gerais, eu concordo quando alguns princípios econômicos têm que ser colocados na mesa. Obviamente que um bom mercado de gás, quer dizer, aquele mercado que efetivamente se desenvolve, ele tem, além daqueles pilares típicos, né, oferta, demanda e uma infraestrutura bem desenvolvida, ele precisa de transparência e competição. E esse tem sido um pouco a nossa luta diária. A gente tem trabalhado com a transparência de uma forma muito simples, quase singela, que é a publicação do nosso boletim mensal. E, adicionalmente, a gente tem tentado criar as condições para que você tenha competição no mercado. Hoje, de fato, a despeito do conceito de competição na oferta e na demanda ser algo muito próprio do mercado de gás, a gente tem singularidades próprias do mercado brasileiro, porque, intermediando o consumo de gás, você vai ter sempre a figura da prestação de serviço local de gás canalizado. Eu sei que muitos, especialmente os consumidores, eles gostariam que as coisas não fossem desse jeito. Precisamos, então, rasgar ou mudar a nossa Constituição, porque esse é um preceito que ali está. E o papel das figuras do autoprodutor, do autoimportador e do consumidor livre na lei do gás buscam essa modernidade, essa inovação, em que você vai partir dali, ter outras figuras que vão agregar a competição, especialmente na demanda. Vamos olhar para o lado de cá da oferta. O que a gente está vendo hoje? De fato, os preços no mercado de gás natural no Brasil eles são elevados. E, fundamentalmente, além de refletir a necessidade de que sejam remunerados custos intensivos que foram feitos nos últimos anos, você pode fazer inúmeras críticas ao nosso incumbente, à nossa estatal, à Petrobras. No entanto, é razoável considerar que, de fato, ela fez grandes investimentos e que precisam ser remunerados. Aí, entre esse conjunto de remuneração e uma eventual preocupação com os preços do gás no mercado, tem que se considerar o seguinte: o preço ele só vai efetivamente diminuir quando você tiver competição e quando você tiver um excedente estrutural. Eu ouvi, exatamente há um ano atrás, num seminário que eu tive em São Paulo, uma iniciativa da ACESP de criar os leilões de gás natural, justamente com essa intenção de diversificar os potenciais ofertantes, um determinado agente dizer: hoje eu ofertarei o gás, se eu fosse ofertar o gás no mercado, custando 1 centavo a menos de quanto o gás está sendo ofertado. Por quê? Porque aí você vai ter dois ofertantes. Se você passar a ter 3, passar a ter 4, passar a ter 5, você, que é um economista das boas, sabe que, naturalmente, o preço vai ser deprimido, vai ser reduzido, porque esse é um mecanismo típico de controle de oferta-demanda. Então, hoje, qual é o nosso principal elemento? Nós estamos investindo em aumentar a oferta de gás, mas também a gente está investindo em entender o que leva hoje um produtor a decidir não ofertar o gás no mercado. À exceção de um herói, que é um agente lá na Bahia, chama-se Panerger, acho que é esse o nome, é esse, né, Aldo? Panerger. Ele é o único agente que oferece 30 mil metros cúbicos à Bahia Gás, e num mercado de quase 100 milhões de metros cúbicos, ele é o único agente que vende gás no mercado além da Petrobras. Então, significa o seguinte: a gente brinca toda vez que a gente encontra com ele, a gente fala que ele é o nosso herói, né? Porque ele é o único que não deixa que o mercado seja 100% atendido por um único agente. Mas, se você for procurar os demais produtores, nenhum deles se sente instado a colocar o gás no mercado. Então, cabe a nós, poder concedente, a entender por que o produtor se comporta dessa maneira. A lei do gás ela foi pouco ambiciosa e não compartilhou o escoamento da produção. Então, vamos pensar nisso. Precisamos criar regulação por estímulo e por restrição. Então, vamos começar a pensar em restringir a queima de gás. Vamos começar a pensar em isso de um lado, que seria uma regulação restritiva. Então, vamos criar mecanismos para, a partir das multas da queima do gás, financiar a malha de escoamento. É muito diferente porque, por exemplo, no mercado americano, eu vou sempre fazendo esse paralelo, você tem a figura do prestador de serviço de escoamento de gás. Na verdade, o escoamento e o transporte nos Estados Unidos se confundem.
Então, eu posso ter um agente que escoa gás e que transporta gás. Então, hoje, rigorosamente, não há nenhum impedimento em fazer isso. A ANP está caminhando para ter todos os dutos de escoamento autorizados. No momento em que ela tiver isso, você pode caracterizar claramente um prestador de serviço de escoamento. Então, de fato, eu concordo. A gente precisa de preços que reflitam os custos, e, nesse aspecto, o PMAT foi bastante ambicioso, porque propôs um anexo específico onde você discute o preço de equilíbrio, o preço de realização para ofertar o gás. Então, eu chamo a atenção sempre desse anexo em que causa uma mexida, porque você vai começar a olhar qual é o preço que remunera os meus custos de produção. Então, isso aqui remunera trazendo, obviamente, lucro. Ninguém trabalha apenas por amor à camisa, nós estamos falando de atividade econômica. Os incentivos a inovar, eles aparecem naturalmente. Nós somos pródigos em incentivos tributários. No caso específico do transporte, do escoamento, do tratamento de gás, nós temos pelo menos 2 incentivos tributários típicos. O REID, que é o regime especial para investimento em infraestrutura, e nós temos a emissão de debêntures incentivadas. A questão da escala. Sim, certamente, escala e eficiência são 2 elementos essenciais. Certamente, as ineficiências do nosso mercado refletem-se na pequena escala da nossa malha de transporte de gás. Agora, e olhar os outros modelos é excelente, mas eu diria que nós fazemos um olhar mais aproximado, certamente, ao mercado europeu. Em grande medida, a nossa regulação se aproxima muito da regulação da Europa continental. A gente tem muitas similaridades com as próprias características do mercado, enquanto que o mercado americano ele está ali muito mais preocupado em diversificar o seu conjunto de agentes. A Europa ela está muito mais preocupada em estabelecer regras de entrada e saída dos agentes no mercado. Então, eu diria que a gente, como sempre, faz a nossa jabuticaba, típica do Brasil. Então, em alguma medida, a gente consegue ali capturar um pouco das características. Quando a gente olha o acesso regulado, a gente olha um pouco do mercado americano. Óbvio que a gente olha, mas é preciso entender que a indústria do gás é a indústria de rede. São muitos anos para você conseguir maturar um investimento, conseguir obter um resultado. Eu sou uma pessoa, eu tenho um lado pragmático e tenho um lado otimista. Meu lado pragmático me diz que há muito o que fazer, mas também há muito que está sendo feito. E meu lado otimista diz que a gente pode esperar um futuro melhor, de fato. Não estou falando aqui como alguém que quer vender uma boa ideia. Mas eu acredito que, se a gente continuar nesse crescendo de cada vez mais colocar à licitação blocos em terra, nós podemos nos aproximar de um mercado muito mais sólido e bem desenvolvido. Obviamente que os projetos na plataforma costeira, sempre, em sua grande maioria, serão projetos de óleo. E um projeto de óleo, ele busca, efetivamente, otimizar a produção de óleo. Assim é hoje o pré-sal. Qual é o objetivo do pré-sal? Produzir óleo. Todo gás produzido no pré-sal ele tem 2 objetivos centrais. Primeiro, gerar energia para a produção do pré-sal, incrementar a produção. Então, portanto, uma eventual restrição à reinjeção só ocorrerá se o reservatório tiver algum tipo de dano, como a criação de caminhos preferenciais. Portanto, o que você pode esperar de um gás associado? É sempre um gás que vai estar vinculado, ocupado em produzir mais óleo. Então, o que pode fazer a mudança? É você cada vez mais investir em gás em terra e cada vez mais você implementar projetos de gás no associado. Esse, certamente, é o futuro sob os aspectos da exploração e produção de gás. Óbvio que a gente sempre tem mais gás do que gostariam os produtores de óleo. Então, portanto, o mercado sempre será beneficiado pela entrada de novas produções de gás associado. Eu concordo, né? Deixando a modéstia de lado, realmente o gás vai ter uma importância considerável. A própria Agência Internacional de Energia já disse que o gás é o nosso energético de transição de uma economia rica em carbono para uma economia cada vez mais pobre em carbono. Então, em grande medida,
O gás tem um papel preponderante. Nós não temos, no caso brasileiro, grandes alternativas de expansão da geração. Cada vez mais o nosso potencial hidrelétrico, que hoje está basicamente centrado na Amazônia, ele é menor e ele enfrenta cada vez mais os embates ambientais. Vide os exemplos recentes que a gente teve para conseguir licenciar as nossas grandes hidrelétricas na região amazônica. Portanto, agora falando alguém que trabalha no planejamento, a gente reconhece que o gás vai exercer um papel importante, mas, fundamentalmente, ele precisa existir. Hoje eu não tenho. Hoje eu tenho uma oferta completamente ajustada, um mercado muito bem atendido, mas ele precisa existir. E a gente não pode esquecer de uma característica típica do gás natural. O gás natural não é um bem substituível. Ele é um energético de substituição. Na verdade, o gás entra naqueles mercados onde ele enfrenta os seus principais competidores em vantagem. Então, o gás natural vai entrar no mercado que tem óleo combustível se ele tiver com preços mais vantajosos que o óleo combustível. Claro, tem aqueles agentes que fazem os seus compromissos ambientais de sustentabilidade que vão sempre optar pelo gás, porque, do ponto de vista energético e ambiental, o gás é melhor do que o óleo, do que o diesel. Mas, assim, na letra fria lá do VPL do seu projeto, você vai verificar se o gás é mais barato do que o seu principal competidor. Se não for, o gás não ocupa espaço na matriz. É assim que funciona. Então, portanto, olhar o gás natural é olhar todas essas questões. Sim, é preciso fazer uma alocação benéfica e eficiente dos recursos. Eu tenho uma ideia do que é uma alocação benéfica e eficiente dos recursos. Talvez você possa dizer melhor o que você pensou quando você trouxe à mesa essa discussão. E certamente, nós estamos de olho na revolução do gás não convencional. Não apenas o Brasil, como o Reino Unido, que publicou, no final do ano passado, eu diria assim, um livro branco, né, desse aspecto, onde ele reuniu, num único documento, todos os elementos relativos às boas práticas da indústria e às questões ambientais e tecnológicas. Vale a pena olhar. E um país que, até poucos anos atrás, proibia, vedava a exploração de recursos não convencionais no seu território. Hoje, até mesmo a França, que é o país que parece ter a maior resistência à exploração dos recursos não convencionais, fundamentalmente por causa do lobby da empresa da energia nuclear na França. A França é um país baseado em energia nuclear. E isso começa a mudar, porque, certamente, os recursos não convencionais vão revolucionar a geopolítica do ponto de vista energético no mundo. Então, nós estamos olhando. Obviamente que, de novo, há tempos e movimentos da própria indústria. Então, portanto, é possível que, no nosso caso, a gente não consiga obter os resultados ou trazer os resultados com a mesma velocidade, mas, certamente, nós estamos fazendo, em grande medida, um aproveitamento, um aprimoramento da experiência dos outros países. E, especialmente, os Estados Unidos e o Reino Unido têm sido 2 países com os quais nós temos mantido uma parceria mais forte nesse sentido. Muito bem. Questões do auditório? Por favor, se puder, se identifique. Sim. Ok. Anderson Fleming, da CEMIG. Primeiramente, parabenizar a Simone e o Dr. Ashley pelas brilhantes apresentações. E na linha do que a Joísa colocou, eu entendo que é um pouco cruel, realmente, comparar Estados Unidos com o Brasil. Mas as experiências positivas, elas têm que ser capturadas por nós. E é como se eu fosse desafiado, né, a aprender um novo idioma, mas eu falasse, nunca eu vou conseguir falar fluentemente como um nativo. E se eu ficar visualizando somente essa distância, eu não vou conseguir avançar, mas eu preciso avançar. Então, o que eu gostaria de colocar é que, na minha percepção, falta um objetivo claro de qual o tamanho que o gás tem que ter
na matriz energética brasileira. Porque, quando você define o objetivo, você vai trabalhar para atingi-lo. É claro que, se você mirar nos Estados Unidos ou algum outro país, você não vai desanimar no início, vamos dizer assim. Mas é possível trazer as experiências e aplicá-las. E, então, nesse sentido, eu gostaria de saber da Simone primeiro, né? De todos esses pontos que o professor Ashley colocou, existe uma clareza para o Ministério de quais deles são os prioritários e que poderiam acelerar esse processo de inserção do gás na matriz energética? Ou seja, quais são as prioridades do Ministério dentro desse contexto de restrições apontadas? E para o professor Ashley, haveria uma outra experiência internacional onde esse tipo de restrições foi identificada e que o governo tomou iniciativas e que pôde acelerar o processo de inserção do gás e de dar uma dinâmica diferente no mercado de gás no seu país? Eu acho que isso é importante para a gente poder fazer esse paralelo, né, e ver as experiências e ver o que nós podemos fazer com o Brasil. Na verdade, em grande medida, vários elementos que foram tratados aqui pelo professor Ashley são relevantes para o desenvolvimento do mercado. Eu vou seguir aqui um pouco a apresentação dele. Acho que no primeiro ou segundo slide o professor trata da questão da diversificação dos proprietários de terminais de GNL. Então, ele comenta que no Brasil há um único proprietário, enquanto que no resto do mundo você tem diversos proprietários. De fato, eu diria um pouco mais. Sim, isso é um elemento importante, mas, sobretudo, o que nós desejamos é que você tenha na oferta do gás, assim como você tem na produção de gás, diversos ofertantes. A gente acha que esse é um elemento que vai produzir uma profunda mudança. Uma outra questão também associada aos comentários dele, à apresentação dele, é relativas ao acesso. Então, enquanto nos Estados Unidos o acesso é livre, no nosso ele é regulado, mas, de fato, ele pode também ser entendido como um acesso livre. Então, a implementação, à medida em que os dutos se tornam acessíveis, sob o ponto de vista do período de exclusividade, e que a ANP consegue concluir a sua tarefa de definir, dentro da malha existente, o que é capacidade contratada, o que é capacidade ociosa e o que é capacidade disponível, nós vamos ali ter uma ampla capacidade de tratar com o acesso. Então, acho que a questão da diversificação da oferta, o acesso, e o terceiro elemento, só para tentar focalizar em 3 elementos importantes, é a questão do swap. Nós sabemos que a principal virtude do swap é criar capacidades virtuais nos dutos existentes, porque, por exemplo, um swap em fluxo inverso, ele cria uma capacidade adicional. Então, na verdade, você pode, em algumas medidas, aumentar significativamente a capacidade da sua malha sem ter feito um investimento significativo. Às vezes, para inverter um fluxo, você precisa colocar uma outra estação de compressão, às vezes uma odorização, uma medição, mas certamente é o caminho mais curto para você antecipar mercados. Hoje você faz um swap e amanhã você precisa construir um duto, porque aquele swap ele vai produzindo pequenas externalidades e o mercado vai cada vez mais se consolidando. Então, só tentando abordar entre a vasta apresentação e a relevante apresentação do professor Ashley, acho que 3 elementos são centrais para nós: diversificação de oferta, o acesso e a efetivação do swap. Simone's point earlier about the differences in the market between the U.S. or Europe and Brazil is certainly correct. Every country has different resource bases and starts at a different place. Although a bit of that argument that the Brazilian market is young reminds me of when I was a regulator in Ohio, and California was always experimenting. And I remember a colleague saying to me, California will do it first, but we'll do it right. And so Brazil has an opportunity to do it right because it is younger and it can start again. But it's interesting because some of the questions, Simone made another good point, which is, the thing that's really going to discipline prices ultimately is competition.
So the question is, what can Brazil do now to stimulate competition? And there are a number of things. Fortunately, I have an advantage in this discussion over Simone because she's a public official and has to think about politics. I don't care. So I concede to her she has a more difficult job. But several things. One is, what is the reason why we can't open access? What's the reason, in fact, Petrobras isn't told to sell the pipeline, get a lot of money to develop pre-sal, have an independent actor in the pipeline? There's no economic reason why that shouldn't happen, and nobody's talking about not compensating them. They should get a fair price in the market. But selling that to a neutral party who is not in the natural gas business, and certainly not in the oil business, would be a huge and good step towards competition. And there is, other than politics, there's no reason not to do that. Politics may make it complicated, but from a purely economic point of view, it's logical. Or even if you don't do that, why not create a secondary pipeline market? What possible harm could come out of that? Nothing. So creating that would do an enormous amount to open access without even formally having open access. And frankly, it would be a benefit to Petrobras because they could reduce their risk. They could share the risks with other investors. So those are the kinds of things you can do fairly easily. You can ease the barriers to entry. I mean, Simone is absolutely correct as a matter of law that the huge difference between the U.S. and Canada and the U.K. about the resources belonging to the person who's on the surface, that's true. And Brazil, of course, it belongs to the state. It's a difference between civil law tradition and common law tradition. But I would argue that doesn't make any difference. Brazil uses a very restrictive concession process, which I agree has been, at least recently, has become much more transparent. That's true. That's good. But it doesn't need to be like that. It could be a lot more flexible. There's no economic reason why it has to be like that. And I don't think, Gustavo can tell me I'm wrong, that there's any particular legal reason it has to be like that. It's just the way it is. And what the effect of is it reduces barriers to entry. If you want to get competitive discipline to get the prices in line with market realities, then the way you do that is you ease the barriers to entry. You don't make it more complicated. Now, I have to say, as a lawyer, I don't like that idea because it means less business. So that's not such a good thing. I'm sorry, Gustavo. But another possibility is to simply separate, even if you don't do anything else, just separate the pipeline business from the commodity business. Another thing, and Simone again is correct, that Brazil depends a little more on offshore development than the U.S. does. That's true. Although, by the way, I would correct you. The shale development in the U.S. did not start in Texas or Louisiana. It started in Pennsylvania, which, by the way, is where the oil industry started 150 years ago. So there's an irony in that. But the problem is there's not a lot of transparency. Some of that gas obviously will be pumped back in the ground to increase oil production. That's absolutely true. But how do we know that the company doing that is doing what's economically efficient? How do we measure that? They don't need all that gas to pump back into the earth. And certainly if you see any flares out there, that's evidence they don't need all that gas. So why not make that transparent? Why not have an independent monitor who watches what the producers, whether it's Petrobras or anybody else for that matter, watches what they do and knows? Why do we not know when Petrobras tells companies we don't have the capacity to deliver your gas, as they told the thermal generators in the last auction, unless you've got to contract with us or we don't have the capacity? I mean, number one, that's suspicious on its face. And in some countries, you go to jail if you do that. But number two, how do we know it's true? The minimum thing the government can do is to make sure that when somebody makes those representations, they're accurate. There's no way to do that now. That information is all within one house. And the government, which is clear, and I agree, is trying to be more transparent. But they could increase that transparency enormously by forcing Petrobras to disclose a lot more information.
And the government could easily do that if it chose to do that. So my point is that there are a lot of things that aren't dramatic revolutions, that are just small evolutionary steps that could open the market up. The other question Anderson asked was, do I know another country that has done a good job? And Joisa was mentioning Colombia, so if she wants to add that, that'd be a good idea. But actually, I was going to tell you, and this is ironic. It's very ironic. The country that I think did the best job of restructuring, actually both electric and gas, is your neighbor, Argentina. The problem is when the economy collapsed, and then the Kirchners helped it collapse even further, the problem is the whole market collapsed. But if you go back and look how Argentina restructured, what did they do? Well, I mean, even setting aside privatization, because privatization is fine or not fine, I don't have a strong opinion one way or the other about that. But what they did do is they said the pipeline business is separate. In fact, they have two independent pipelines, one in the north, one in the south, and they were not permitted to be in any other business. They were just pipelines. They cut YPF, which was the Petrobras of Argentina at the time. They cut YPF's market share. I think if you talk to people in Argentina who were involved, they think they didn't do enough of that, but they should have cut YPF even more, but they didn't. That may have been the biggest mistake they made. But basically, they produced a robustly competitive market that really drove an efficient marketplace that unfortunately couldn't survive a macroeconomic collapse. So, I mean, the collapse of the Argentine market really had nothing to do with the market design. It had everything to do with macroeconomic. And no human being can design a system that's going to resist macroeconomic collapse, which is what happened in Argentina. You could argue also nobody could design a system that could resist the Kirchners. But that's another debate. So Argentina actually did quite a good job of taking these. Now, in their case, it was a little more revolutionary because I think Argentine economy at the time they did all that was in worse shape than the Brazilian economy. But the other point I wanted to make, and this is actually, that's why I'm not a missionary for what the U.S. has done. This is actually against the U.S.'s interest. Simone talked about how the petrochemical industry in the U.S. has been growing. The metals industry is growing rapidly. And where do you think those jobs that are now materializing, where are they coming from? Brazil and other places, but to some extent Brazil. And why? Because of energy prices. So the question is, why not create the circumstances that would lead to what I think all of us agree would discipline the prices and produce, more importantly, and not so much discipline the prices, but a more efficient marketplace, which is to introduce more competition and allow the market to really function in a way that it should. Boa noite. Miller, pesquisador do GERN e membro do escritório Eduardo Ferrão. Gostaria de endereçar uma pergunta a Simone Araújo. Em relação a um dos temas que eu pensei que seriam debatidos e foi, em alguma medida, debatido pela Simone, que é a questão da infraestrutura, mas especificamente em relação à diferenciação entre os dutos de transporte e de distribuição. Porque, incluindo a Joisa como economista, a gente sabe, pelo teorema de Coase, que é uma utopia, mas é algo que devemos buscar na ideia de deixar as regras claras e garantir o direito de propriedade para aqueles que investem. Então, nessa perspectiva de transformar o Brasil em um potencial produtor e consumidor de gás natural, a base de propriedade do duto tem que ser melhor esclarecido. Até hoje, por exemplo, não se tem uma ideia clara sobre se o duto de transporte ele qualifica apenas o gás natural, como diz o artigo 177 da Constituição, e em que medida o artigo 20, parágrafo 2º, se eu não me engano, que indica o monopólio dos Estados, também estaria classificado apenas como gás natural, ou outros gases também estariam ali incluídos. Nessa perspectiva de tentar esclarecer e deixar as regras mais visíveis e também passíveis de contestação ou de análise mais aprofundada, tanto pela academia quanto pelo setor privado e também pela reflexão no Estado, gostaria de fazer essa pergunta à Simone. Obrigado. Artigo 25 da Constituição. Mas vamos... Miller fez uma pergunta não é fácil, né? Vamos ver se eu consigo atender. Primeira coisa, de fato, nós estamos preocupados com a questão da distinção do transporte e distribuição por
várias razões, inclusive porque a gente sabe que ali onde há uma zona cinzenta, a despeito de tal como disse o professor Ashley, é uma zona pródiga para a judicialização, mas, em grande medida, para o técnico e o planejador, é o pior dos mundos, né? Porque você vai trabalhar com o planejamento numa potencial instabilidade regulatória. E que uma instabilidade regulatória, naturalmente, não é boa para o ambiente de investimento. Então, o que nós estamos pensando sobre esse ponto de vista? Na verdade, nós estamos estudando, em vários países, um elemento importante para você distinguir uma malha de distribuição de uma malha de transporte sob o aspecto técnico é, por exemplo, ou o diâmetro ou a pressão, mas nós estamos sendo muito cuidadosos nessa avaliação. Por quê? Porque a gente tem, olhando de um modo geral no Brasil, dutos de transporte com características de distribuição, ou seja, baixa pressão e pequenos diâmetros, e dutos de distribuição que, na verdade, têm características de duto de transporte, ou seja, um duto robusto, com diâmetro relativamente elevado e trabalhando com a pressão maior do que tipicamente encontra no duto de distribuição. Porque aí você tem, em geral, redes que são redes tronco, que é o caso típico do gasoduto de transporte, e redes locais, que é o caso típico do gasoduto de distribuição. Se você quiser fazer um paralelo para ficar bem simples, é o que a gente chama no setor elétrico de rede básica. Então, rigorosamente, nós estamos, na medida do possível, aproximando o conceito de gasoduto de transporte num conceito de rede básica e tentando também discutir com os estados o conceito de uma distribuição, do mesmo jeito que você tem a distribuição no caso do setor elétrico. Nós estamos sendo muito cuidadosos, porque nós não podemos avançar na regulação estadual. Então, portanto, certamente eu vou dizer o que é gasoduto de transporte. Se eu disser o que é gasoduto de transporte, todo o resto pode ser entendido como distribuição. Então, eu posso legislar sobre aquilo que é da competência da União. Então, nós estamos caminhando nessa discussão, mas estamos sendo muito cuidadosos. A nossa ideia inicial é como está, fica. E nós começamos a definir para frente. Exatamente porque a gente tem uma série de contratos, uma série de elementos que ancoraram esse investimento, seja na rede, seja na malha de transporte, seja na redistribuição. Aí você fez uma discussão. Aí, o segundo ponto, você fez uma discussão sobre a questão do direito de propriedade. Fundamentalmente, você está ali discutindo que, enquanto no artigo 77 você está dizendo que cabe à União a regular o gás natural transportado, movimentado em condutos, então você deixa claro que é o gás natural. Nos estados, você tem uma definição no parágrafo 2º do artigo 25 da Constituição, onde você fala em serviços locais de gás canalizado. Do nosso ponto de vista, é gás. Se for gás oriundo da gasificação do carvão, é gás, competência do Estado. Se for biogás, é gás, competência do Estado. Então, portanto, diferentemente do que acontece no caso federal, em que você tem clareza de que a malha de transporte transporta gás natural, o que é gás natural? É um hidrocarboneto que ocorre de forma natural em reservatórios. Você tem, por outro lado, o gás, que pode ser, talvez até do ponto de vista da composição, mais rico em metano do que o gás natural, mas é um gás que não ocorre naturalmente. É o exemplo típico do biogás, oriundo, por exemplo, da decomposição de matéria orgânica nos lixões, que tem sido uma excelente fonte de energia utilizada pelas grandes cidades e ainda resolve o problema do saneamento da coleta urbana. Tem a questão da própria gasificação in situ ex situ do carvão e tem diversas outras alternativas que estão sendo estudadas por parte das distribuidoras. De fato, esse é mais um olhar que a gente faz sobre um tema que, especificamente, no caso do Serviço Local de Gás Canalizado, não é da nossa competência. Temos sido procurados pelos agentes e temos dito a eles, se o Estado reconhecer que aquele gás pode ser transportado em sua malha sem comprometer a qualidade que já definida, especialmente sem comprometer o atendimento dos consumidores já vinculados a essa malha, gás é gás. Que bom que ele apareça no mercado para ele se desenvolver. Boa noite, Rodolfo, da Abrace, Associação dos Grandes Consumidores Industriais de Energia. Já escutei bastante do que eu queria escutar aqui nesse debate, estou bastante feliz com isso.
Simone, Ashley, o Anderson também, a juíza também colocaram alguns pontos importantes, que é a necessidade de evolução do mercado, né? É um mercado infante, são 14 anos, mas nesses 14 anos a gente tem um ofertante só. E como é que a gente pode avançar e promover a diversidade de agentes na oferta, promover a competição e, consequentemente, uma possível redução dos preços, né? O Anderson colocou um ponto importante, que é o estabelecimento de objetivos e metas. Só assim como a gente tem que ter objetivos e metas de longo prazo, o que a gente pode esperar para o curto prazo também? Os prazos de empresas que estão em exploração e produção de petróleo são bem diferentes do que a gente está acostumado, mas se a gente esperar os resultados dos vencedores da 12ª rodada, ou das últimas rodadas, né, da 11ª de Libra, para ter, de fato, algum choque de oferta, existe um risco de que a indústria possa não estar aí para enxergar essa melhora ou todo esse futuro promissor. E, por outro lado, a ANP é um pouco mais otimista na expansão da oferta de gás. Eles apontam que, em 5 anos, a oferta de produção doméstica pode crescer até 75%, 2018, 2019. Então, como é que a gente pode antecipar um pouco desse futuro e estabelecer algumas metas de curto prazo? Quais seriam algumas medidas nesse sentido? Bom, Rodolfo, eu vou dizer para o Paulo que você está bem disciplinado. Paulo Pedrosa é o presidente da Abrace, porque eu tive com o Paulo a semana passada numa audiência pública, ele fez a mesma pergunta, só que o Paulo achou que a gente era Juscelino, né? Porque ele falou assim, Simone, como é que a gente pode fazer 50 anos em 5? Eu falei, não pode, não somos Juscelino. Mas, de fato, Rodolfo, olha só, good career move para você, tá, Rodolfo? Está indo bem. Mas, de fato, não há muito o que fazer no curto prazo. Se você imaginar, o que você está chamando de curto prazo? O que posso assegurar para você no curto prazo é que o mercado estará abastecido e todos os contratos serão cumpridos. Os contratos com as suas características. Agora, é possível esperar alguma mudança nos próximos 5 anos. É com isso que nós estamos trabalhando. E essas mudanças elas decorrerão, sobretudo, das concessões anteriores. A Bacia do São Francisco continua uma grande incógnita. O próprio pré-sal ainda não tem muita coisa definida. O nosso colega ali da CEMIG pode nos dar boas notícias sobre a Bacia do São Francisco. A CEMIG é um investidor potencial na Bacia do São Francisco, tem blocos bidados na Bacia do São Francisco. Então, precisamos. A Bacia do São Francisco é um desafio, né? Tight gas que está sendo explorado no Brasil. Mas qual é a nossa expectativa? De fato, é esperar realmente, de forma bem concreta, que os agentes que bidaram na 12ª rodada possam produzir resultados muito rápidos, como os que a gente viu na Bacia do Parnaíba. Inclusive, os compromissos exploratórios que foram elencados nessa 12ª rodada, em grande medida, deixam um período exploratório muito curto, da ordem de 3 anos, com o compromisso de começar a produzir e ofertar gás em 5 anos. Então, de fato, eu não tenho, a menos que alguns projetos, inclusive a provocação de terceiros aqui do Pigato, lá do Regás, em que você possa, por exemplo, ter alguns terminais de GNL que, a depender da formatação, se for um terminal embarcado, a exemplo dos que a gente tem hoje no Brasil, na Baía de Guanabara e na Baía de Todos os Santos, você possa ali implantar um projeto de GNL em 2 anos. Muito desafiador, mas possível. Agora, fora isso, eu não diria que haverá uma mudança muito significativa em menos de 5 anos. Mas, para uma indústria como a indústria do gás, 5 anos é um dia. Pode não atender o anseio da indústria consumidora, mas, certamente, nós estamos, de fato, caminhando para um processo em fast track. Agora, a própria indústria pode buscar potenciais fornecedores na forma de GNL. Na verdade, basta juntar um pool de potenciais consumidores e requerer uma autorização para a construção de um terminal de GNL na ANP. Então, eu vou lançar para você o mesmo desafio que eu lancei para o Paulo. Façam também um pouco vocês, a parte de vocês, e tentem buscar e tentem estimular os agentes a efetivamente colocar o gás no mercado. Eu continuo com a grande interrogação. Por que o mercado de produção é tão diversificado e a oferta é praticamente... Então, essa é uma questão que a gente precisa responder. E vocês podem nos ajudar. Let me in the short run, first of all, if the short run objective is we make sure that all agreements are
or fulfill, that's what I would call a very minimal kind of ambition. I mean, it seems to me that there are things that could be done in the short run. Now, I am consciously underestimating the politics. But what reason is there why you couldn't create a secondary pipeline market immediately? What economic reason is there? There isn't any. Why couldn't you make the ability to build new pipelines, make it easier? I mean, you do need legitimate environmental regulation. I'm not arguing you don't. You do need some regulation. But if somebody wants to invest their money to do that, what's the problem? As long as they comply with the environmental requirements. If producers had assurance that they could get to the market, wouldn't they be more interested in coming than when one of their competitors controls access to the market? Fix that problem. That's central. And there is no reason why that can't be done within a year, maybe less. There is a political reason, but there's no economic reason, there's no legal reason. It's purely politics. So there are things that can be done in the short run. And like I said, Simone has to think about politics. I don't. Boa noite, Gustavo, sou advogado. Uma pergunta para o professor Ashley. Na verdade, busca estressar um pouco de um ponto que foi mencionado na apresentação dele e da Simone também, que se refere ao take or pay e como isso pode influenciar ou constituir uma barreira ou não. Na verdade, na apresentação da Simone, se é que eu compreendi bem, seria take or pay seria uma passagem necessária para a formação daquela infraestrutura inicial, enquanto que, para o professor, e aí eu gostaria de saber a opinião dele, se ele, de fato, concorda com essa afirmação ou se, de fato, isso constitui uma barreira porque alimenta essa ineficiência econômica e permite ou gera um estímulo equivocado para constituir realmente uma barreira de acesso ou diversificação da forma de contratação e, portanto, da malha. Bom, na verdade, existem, num monopólio natural típico, especialmente quando você tem uma indústria de rede em expansão, que é o caso típico do gás natural no Brasil, as cláusulas de take or pay e ship or pay são cláusulas essenciais que, em alguma medida, garantem os direitos dos carregadores, que são os proprietários da molécula que está sendo transportada dentro do duto, e garante os direitos dos transportadores. Então, em grande medida, o papel das cláusulas de take or pay e ship or pay são fundamentalmente garantir ao produtor que, independentemente do que vier a ocorrer, ele está disposto a entregar o gás. Uma cláusula de take or pay é uma cláusula basicamente firmada entre o carregador, o produtor ou qualquer outro ofertante de gás, com seu principal consumidor. O que você está dizendo? Olha, eu vou produzir e você tem a obrigação de receber o meu gás. Se você não receber, problema seu. Vou fazer uma cláusula de make-up, eu vou dar a você um prazo para recuperar, mas eu entreguei o gás a você, você que não quis. Então, você, em alguma medida, você está dizendo para o produtor, pode entregar o gás para o mercado, pode fazer os elevados investimentos, porque a gente sabe que a indústria da exploração e produção requer investimentos afundados consideráveis, que eu vou comprar o seu gás. Então, uma cláusula take or pay é uma cláusula entre o carregador, o proprietário do gás, e o seu potencial consumidor, o mercado que vai ser atendido por essa molécula. Uma cláusula de ship or pay, de outro lado, é uma cláusula que assegura ao transportador que o seu serviço será remunerado. O que é que o transportador está dizendo? Produtor, não importa se você decidiu não produzir, pouco importa se você fez outro tipo de acordo, eu investi na infraestrutura de transporte. Eu coloquei o meu esforço em CAPEX, em OPEX, e, portanto, eu preciso ser remunerado. Então, uma cláusula de ship or pay ou eu transporto, ou você paga. Então, são duas cláusulas muito relevantes para o desenvolvimento de um mercado inicialmente.
você poderia imaginar o seguinte: eu posso ter um voluntarismo semelhante aos Estados Unidos, em que as malhas foram se desenvolvendo à conta e risco do proprietário do gás. Então, ele construiu um duto aqui, construiu um duto ali, foi assim se desenvolvendo. No Brasil, em princípio, isso ocorreu, em grande medida, até a Lei do Petróleo, eram redes muito restritas. Isso começou a se consolidar mais recentemente, após a Lei do Petróleo, mas, sobretudo ali em 2002, em função de uma portaria do Ministério da Energia que disciplinou, e que essa portaria já não existe mais, os preços de gás natural. Ela vigorou mais ou menos, ela deixou de existir de fato em 2003, mas ela deixou de existir em 2003, mas vigorou até 2007. Mas, rigorosamente, uma indústria com as nossas características, as cláusulas de take-or-pay são, certamente, cláusulas contratuais essenciais ao desenvolvimento da infraestrutura. Eu considero, do meu ponto de vista, que cláusulas de take-or-pay não são barreiras de entrada. É preciso, sim, no mercado de gás, produzir uma coisa parecida com o que tem no setor elétrico, que se chama mecanismo de realocação de energia. O que é isso? Quando determinado produtor de energia elétrica não pode atender, a sua energia, o seu compromisso é relocado para alguém, e esse alguém, em algum momento, você vai fazer o mesmo. Isso precisa ser construído na indústria do gás, porque a gente sabe que há picos e declínios de produção. Então, portanto, é importante que tanto o produtor quanto o potencial consumidor, nesse caso, e até mesmo o transportador, tenha assegurado algo como uma produção e um transporte flat. Então, isso certamente são mecanismos que a gente vai ter que aprimorar à medida em que chegarem novos ofertantes no nosso mercado. Mas eu não considero, particularmente, que essas cláusulas são restritivas ao desenvolvimento do mercado. Muito pelo contrário, eu acho que elas ancoram a expansão, especialmente de uma indústria de rede como a indústria de gás. Well, actually, I have a very, very different view of that. First off, gas in Brazil is a monopoly. It is not a natural monopoly. There's nothing natural about the monopoly. It's a legally imposed monopoly that could easily be changed. So the idea that natural gas is a natural monopoly, it's not correct. Secondly, take-or-pay contracts. A lot of you are lawyers. How many of you have clients who buy gas who said, oh yeah, I really want to buy a take-or-pay contract? It is a derivative of the fact that one company has been provided with a monopoly. That's where it comes from. It doesn't come from free negotiated contracts. And if it's important, and I don't agree with Simone that it's important, the development of the market, I think there are other things that are more important, but even if she's correct, even if that's correct, why not give the customer the ability to resell the gas? If I have to take or pay, it's my gas. I want to sell it. Do I have to go back and beg Petrobras to give me access so I can sell gas I didn't want in the first place and they made me buy? That's a system that makes no sense. It's a system without any logic, and it's a problem. And I think there's a different way of viewing this, and the different way of viewing it is to provide a situation where consumers' demand can be met by operators in the market, participants in the marketplace, who are looking for more efficient ways to meet that demand. It's not done by arbitrarily derived contractual mechanisms that do assure the producer and the transporter of a revenue stream, but basically on the backs of consumers who have to pay for something they don't want, don't need, and really should have the ability to dispose of if they don't need it. And that's not present. And I've never heard anybody ever explain to me why somebody should be prohibited from reselling the gas they didn't want to buy in the first place. There is no logic to that. Nós estamos com o nosso tempo esgotado, então mais duas perguntas, por favor. Pigato e a Lívia. These are take or pay questions. Yeah. Fizemos uma proposição de terceiros
Não, em março, 26 de março de 2013, um gasoduto de 316 quilômetros entre o Porto de Rio Grande e o Polo Petroquímico de Triunfo, no Rio Grande do Sul, com uma planta de regasificação e também com o projeto Âncora, que depende um do outro, de uma térmica de 6 milhões de metros cúbicos por dia. Então, eu estou no papel aqui de empreendedor, e esse nosso projeto começamos a desenvolver em 2008, e depois, em 2009, veio a Lei do Gás, e agora vem todo um processo de regulamentação, ou seja, nós estamos mais ou menos um training on job, né? Estamos no meio do caminho aí. E eu vejo estamos muito bem, uma relação muito profícua, muito fraterna, muito boa com o Ministério, mas eu só vejo um problema, às vezes, que o Estado ele está muito preocupado em fazer, em meio que proteger que a operação fique perfeita, impecável, e que as coisas aconteçam, e não deixa muito o mercado trabalhar. Eu pedi, talvez no início desse ano, que a gente pudesse, quem sabe, licitar esse gasoduto ainda em 2014, porque nós temos os deadlines com a Accelerate, que vai ser o nosso barco regasificador, e também com o próprio supridor de gás, que é um supridor de gás por 25 anos, que já temos um pré-contrato. E aí eu fiz uma análise de uma portaria que saiu da ANP no final de 2013, agora, desde a chamada pública para carregadores até o dia que eu possa, quem sabe, firmar um contrato do gasoduto, eu terei 285 dias. 285 dias é uma projeção para que eu possa, quem sabe, assinar o contrato do gasoduto. Então, para que eu fico pensando o seguinte: por que o Ministério e a EPE vão se preocupar em fazer uma chamada pública para carregadores, dizendo qual é o volume mínimo que tem que ser transportado e qual é a tarifa mínima para que tenha que ser transportado? Tá certo? Para que depois faça uma licitação de outros transportadores virem ter a concessão, se o maior interessado em fazer esse gasoduto, que já fez essa proposição, ele estará viabilizando o seu empreendimento. E aí, no final do ano passado, ainda para surpresa, saiu que, claro, o transportador desverticalizado não pode ser carregador, mas, eventualmente, no início do período, ele possa ser também um carregador, porque é ele que vai conseguir viabilizar o gasoduto. Então, eu chamo um pouquinho de protetorado do Estado, para que as coisas saiam perfeitas, e, na verdade, eu entendo que o Estado deveria incentivar esses desafios que são colocados a nós. Esses desafios nós já nos impunhamos em 2008, quando não havia lei do gás. Então, essa aceleração, essa velocidade, ela é de inteira responsabilidade do empreendedor. O risco é eminentemente nosso. Então, esse foi um pedido que eu fiz, já porque me preocupou um pouco, senão a gente vai estar com esse gasoduto sendo licitado lá em meados de 2015, e talvez eu possa até perder a minha reserva do meu barco regasificador e estocagem, o meu FSRU, e também, quem sabe, eu já não consiga mais garantir os mecanismos de compra de gás que eu tenho feito hoje, que eu preciso entregar. Eu preciso estar consumindo esse gás em janeiro de 2018. Esses são os meus deadlines. Só esse comentário. Obrigado. Boa noite, Lívia, da FGV. Vou ser breve, já que eu sofri um controle prévio, mas eu queria ouvir um pouco, Simone, a respeito da estratégia do Brasil para desenvolvimento do não convencional. Assim, você falou hoje que a gente teve uma primeira rodada, mas sobre três aspectos, principalmente. Sobre o impacto ambiental e social que o não convencional causa, sobre a utilização de recursos hídricos, também, que é um ponto-chave, e sobre o desenvolvimento da cadeia de serviços local, já que você mencionou, assim, a não convencionalidade vem de uma tecnologia específica e que acarreta também uma cadeia de serviços mais especializada. Eu queria ouvir sobre esses três aspectos, e nos dois primeiros, mais de coordenação de órgãos, porque tem competências diferentes. Vou tentar rapidamente responder. Sobre a questão do Pigato, a gente tem conversado, realmente a gente reconhece que o modelo, quando roda a primeira vez, ele tem lá as suas ineficiências, e a gente tem feito aproximações sucessivas com a agência
no sentido de reduzir, assim como com a EPE, de reduzir esses prazos. Depois ele vai ter a oportunidade de me mostrar que conta foi essa que ele fez, que deu 285 dias. Isso. E não é com prazer, né? Não é com tanto prazer assim, mas você vai ter a oportunidade de me mostrar. E em relação à questão da distinção entre o carregador e o transportador, a gente sabe que isso é moderno, no resto do mundo isso é bastante utilizado, mas eu sempre friso, hoje nós começamos seminários do PEMAT e começamos com os produtores, e os produtores clamam por essa questão, né? E a gente deixa claro uma questão, a agência reguladora é um órgão do Estado, a agência é autônoma. A agência tomou a decisão de fazer essa distinção entre o carregador e o transportador no âmbito da sua capacidade de distinguir e definir quem é o carregador para ela. E, do nosso ponto de vista, a gente respeita completamente a posição adotada pela agência. Inclusive, acho que a agência foi muito prudente em considerar isso para o futuro. Então, acho que isso foi uma boa medida. Agora, é preciso, Pigato, fundamentalmente, criar a cultura da lei do gás. E, assim, em alguns momentos, eu vejo uma certa luta contra a lei do gás. Ela não é uma lei morta. Ela está aí para ser efetivamente implementada. Então, ela tem os seus problemas? Tem. Ela tem lá as suas discrepâncias, os seus pontos de melhoria. Vamos trabalhar nisso. Mas, fundamentalmente, existe uma nova cultura, a cultura da lei do gás. E eu, agora sim, no dever de ofício de diretor do Departamento de Gás, tenho o dever de colocá-la em prática. Acho que as questões são menos complicadas do que os agentes enxergam. E você sabe, tal como o nosso colega aqui da CEMIG também, que o Ministério de Minas e Energia está sempre aberto a dirimir eventuais dúvidas. Tentar aqui, acho que a Lívia foi muito feliz na sua pergunta, e ela, na verdade, abordou os 3 elementos centrais da questão do não convencional no Brasil. Vou começar do que eu acho que é mais simples de responder. Questão do conteúdo local. Nós não vamos nos afastar da política de conteúdo local. Tá? A 12ª rodada tem um conteúdo local definido, e, nesse sentido, a área do Ministério, junto com a ANP, mais o MIDIC, que coordenam os elementos de conteúdo local, tem feito sucessivas rodadas de negócio, a última, recentemente, em dezembro, no sentido de atrair, especialmente as empresas americanas, que detêm 80% da capacidade de pumping, né, de fraturamento no mundo. Pumping porque o fraturamento exige bombas de alto poder de compressão. Então, hoje, os Estados Unidos detêm as 3 principais empresas que fazem essa tecnologia, a Baker, Halliburton e a Schlumberger. Então, elas 3 estão lá. Então, a ideia é trazer essa tecnologia para o Brasil e desenvolver a indústria local. Então, essas rodadas de negócio buscam isso. Então, nós não vamos nos afastar da política de conteúdo local. Mas também não vamos esquecer os aspectos das melhores práticas na inovação. Sobre a gestão de recursos hídricos e dos impactos ambientais. Nós temos uma grande preocupação, porque a gente tem visto inúmeros movimentos, moções, PLs de moratória. A gente tem um bloco concedido no Piauí, que já foi... Ele nem assinou o contrato, já houve uma ação do Ministério Público, derrubou, Arthur. A ação derrubou, mas a proibição é para alguma coisa futura, exatamente. Então você proibir uma coisa que você nem sabe o que vai ser, quando for, não poderá ser. Exatamente. Então, o que nós estamos discutindo? Atendendo a uma recomendação do CNPE, do final do ano passado, nós estamos criando um grupo de trabalho no Ministério que deverá coordenar uma série de workshops técnicos, trazendo os agentes, a indústria, a sociedade, para a gente desmistificar algumas lendas urbanas em torno da exploração do recurso não convencional. É uma exploração mais complexa do que o recurso convencional? Ela exige, por exemplo, uma quantidade maior de água do que a exploração não convencional? Exige. Então, nós estamos preocupados com todas essas questões, nós estamos discutindo, e a ideia é trazer para si essa discussão. Então, nós vamos levantar e criar, no âmbito do Ministério, um fórum de discussão sobre os recursos não convencionais, onde a gente quer trazer todas as discussões importantes. A questão dos impactos ambientais, a questão da utilização e gestão de recursos hídricos e todas as inovações que possam, porventura, ser implementadas no Brasil. Em modo geral,
foi interessante chegar depois, porque muitos dos problemas que ocorreram no começo da exploração do gás não convencional nos Estados Unidos e já foram superados, a gente já pode pegar a indústria no nível maior de responsabilidade e preocupação ambiental. Então, é a partir dessa experiência que a gente quer trabalhar. Bom, então vamos encerrar a nossa noite de debates. Eu queria fazer uma breve nota sobre uma obra que acabou de ser lançada, de autoria do Arthur Watt. O Arthur é procurador da ANP e acabou, então, de lançar a obra chamada Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Recomendo fortemente a leitura, inclusive para aquelas questões que aqui foram debatidas. Ele tem resposta para todos os problemas e todas as controvérsias suscitadas aqui. Aliás, eu vou deixar uma pergunta especificamente jurídica, que eu espero encontrar aqui, que é saber por que o transporte de gás natural ele foi expressamente não qualificado como serviço público. Se ele tomou como modelo o setor de transmissão de energia, que é quase que por definição serviço público no setor elétrico, mas não responde. Eu vou ler o livro para ver se eu encontro a resposta. Então, para encerrar, eu gostaria de agradecer a participação de todos os senhores, agradecer em particular o professor Ashley pela apresentação, Simone pela apresentação e a participação de todos vocês. Isso não cabe a mim dizer o que é que nós vamos fazer depois, nos próximos eventos. Ficam a cargo do Dr. Bettiol, que vai anunciar os próximos capítulos dessa saga energética, na qual nós estamos envolvidos e possivelmente vamos ficar envolvidos até final de 2014, se não 2015. Então, muito obrigado a todos e boa noite. Amigo Gustavo, muito obrigado. Registrar a presença muito honrosa para todos nós do professor Marçal Justen, um grande jurista, um dos proeminentes administrativistas do país. Eu queria registrar e agradecer a presença dele, que nos é muito honrosa. Muito obrigado a todos.